Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática. Eu estou respondendo algumas provas, certo? Da banca IALP, né? Ela também é CONUP, ela também tem o nome de UPENET, certo? Então estou fazendo várias questões dessa banca, e se você vai fazer concurso que vai ser essa banca e gosta também desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like, certo? Que isso me ajuda a continuar produzindo novos vídeos para este canal. Então no vídeo de hoje eu vou resolver a prova, certo? Aqui do concurso para nível superior, tá? Para nível superior, de Bom Conselho, certo? Da Prefeitura Municipal de Bom Conselho, para o cargo aqui de auditor fiscal. Então, vou resolver as questões aqui de matemática, vamos dar uma olhadinha e ver quais são essas questões. Aqui tem espaço na prova para a gente resolver direto nela, certo? Então, vamos direto para lá. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a questão 16, né? Então, ele diz o seguinte: Tite, técnico da seleção brasileira, tem 7 atacantes no elenco para escolher 3 titulares. Então, pessoal, veja só aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui. Então, ele tem um total de 7, certo? E quer escolher 3 titulares, ó, 3 titulares. De quantas formas diferentes o ataque titular pode ser formado? Se eu tenho 7 e quero escolher 3, veja que se, por exemplo, a gente tem por exemplo, Neymar, um outro jogador B e outro jogador C, se eu inverter a ordem disso daqui, ou mudar, ou permutar esses três, por exemplo, fizer C, N e B, essa mudança aqui, elas são iguais. Então, desses 7, a gente vai escolher 3, porém a gente tem que retirar os repetidos. Então, nesse caso aqui, a gente faz o quê? Uma combinação, né? Então, a gente vai fazer uma combinação de 7, escolhendo 3. Então, isso vai ser o seguinte, né? Isso nada mais é do que 7 fatorial dividido, tá, por 7 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Isso dá 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido, tá, por 7 menos 3, que é 4 fatorial, vezes 3 fatorial. Eliminamos esse com esse. Sabemos que 3 fatorial dá 6, né? Então, podemos eliminar 3 com 6 e multiplicamos isso daqui, ó. É 7 vezes 5, que dá 35. Portanto, nossa solução é aqui a letra C. Beleza? Vamos lá para a questão 17. Essa tabela a seguir informa a participação percentual dos estados da região Nordeste do Produto Interno Bruto do PIB Nacional 2021. Aí aqui temos os estados, certo? E aqui temos o PIB de cada um, certo? Aí diz assim, a média aritmética e o desvio médio, certo? E o desvio médio, os percentuais acima que valem respectivamente. Então aqui a gente tem que saber o que é a média aritmética, né? E o desvio médio. A média aritmética, x médio, ele é o somatório, certo, de determinados elementos de n, dividido, tá, pela quantidade de n. Então, a gente tem que somar tudo isso aqui. Então, a média do produto interno bruto é 0,7 mais 3,4 mais 1,9 mais 1,1 mais 0,8 mais 2,3 mais 0,6 mais 0,8 mais 0,5, e a gente vai dividir tudo, tá, pela quantidade, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a gente vai dividir por 9. Quando a gente fizer essa média, a gente vai encontrar algo próximo de 1,3. Se a gente for para as alternativas, a gente já encontra a alternativa correta, letra B, o erro, beleza? Então, vamos lá para a questão 18. Questão 18 diz o seguinte, ó, o comprimento de uma circunferência de raio igual a 10, né? Então, as respostas já estão, ó, em quilômetros, né? Então,
o comprimento de uma circunferência ela é 2 vezes π vezes o raio. E sabemos que o raio ele forneceu, né, que é 10. Então, o comprimento vai ser 2 vezes π vezes 10. Portanto, o comprimento aqui é 2 vezes 10, que dá 20 π. Beleza? Então, aqui a gente encontra 20 π. Nossa solução é letra E. Vamos lá para a questão 19. Vamos lá. Questão 19 diz o seguinte, ó. Em uma escola de línguas, né, com 200 estudantes, então deixa eu destacar aqui ó, os 200 estudantes, 60 estudam inglês, 40 estudam francês e 10 estudam inglês e francês. Então a gente já vê que é uma questão de diagramas. Deixa eu ver se tem uma bolinha aqui. Ó. A gente tem uma bolinha aqui para inglês, sem preenchimento, sem cor. Pronto. Ok. Então aqui, ó, o que, que a gente tem? Deixa eu colocar aqui outra cor do meu lápis. Deixa eu colocar um verde. Pronto. Então se a gente tem aqui inglês e aqui a gente tem francês, então ó, a gente tem o que? 60 estudantes, 60 estudam inglês, 40 estudam francês e 10 estudam inglês e francês. Então se 10 estudam inglês e francês, aqui ó, na interseção tem 10. Se 10 estudam inglês e francês, então quem estuda apenas inglês é 60 menos 10, ou seja, 50. Quem estuda apenas francês é 40 menos 10, ou seja, 30. Então, o que é que ele quer aqui? Se um estudante é escolhido ao acaso, a probabilidade desse estudante não estudar nem inglês, nem francês. Então, vamos lá. Ó. Então, a gente tem que calcular desses 200 e retirar tudo isso aqui, ó, certo? Então, a gente tem que retirar tudo isso aqui. Então, se a gente fizer 50 mais 10 mais 30, o que a gente encontra? 90. Então, esses 90 estudam inglês, francês ou inglês e francês. Então, que não estudam nada, tá? Não estudam nem inglês, nem francês. É o que? É 200 menos 90. Ou seja, 200 menos 90 dá 110. 110 não estudam nem inglês nem francês. Como ele quer a probabilidade, ó, a probabilidade desse estudante não estudar, né, nem inglês nem francês é exatamente os 110, a probabilidade é os 110 sobre o total que é 200. Então a gente elimina esses dois zeros, a gente vai encontrar, né, exatamente 0,55. Aí a gente pega e marca a letra E. Só que aqui eu trago uma observação que é o seguinte. A banca considerou como correta a letra D, ó, certo? Mas, pelos nossos cálculos que a gente fez aqui, a resposta correta só pode ser letra E. Então, o gabarito aqui ainda é preliminar, ele deu como a letra D, certo? Foi isso a banca que tenha se confundido, mas eu trago aqui a letra E como o nosso gabarito verdadeiro, ok? Aí vamos lá para a questão 20. Um terreno retangular mede 15 por 30 metros. Aí tem que ficar atento com isso aqui que está em metros, beleza? Aí ó, a área desse retângulo em centímetros vale. Então vamos lá. Ó. Então, centímetros quadrados, né? Então, veja, a resposta ele quer em centímetros quadrados e esse retângulo está em metros. Então, deixa eu desenhar esse retângulo aqui, que a gente pode pensar aqui. Isso daqui é 15, tá? Então, antes da gente calcular 15 por 30, né? Antes da gente calcular isso daí, a gente pode transformar essas medidas em centímetros. 15 metros corresponde a quantos centímetros, né? Sabemos que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, basta a gente multiplicar esses 15, né, por 100. Então, dá 1.500 centímetros. Aqui também, ó. Aqui, ó, basta a gente multiplicar por 100. Então, isso daqui equivale a 3.000 centímetros. Agora sim, a gente calcula finalmente essa área daqui, beleza? Então, vamos lá. Ó. Então, como é que a gente pode calcular isso? A gente pode fazer a área é igual, né, a 1.500 vezes
3.000, né? Então, a área disso daí nada mais é que 3 vezes 15, que dá 45, e a gente vai acrescentar esses, né, 5 zeros. Então, dá mais um zero, né, e mais 3. Ou seja, dá 45.000. Se a gente for para as alternativas, a nossa resposta correta é a letra A. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Racionalize, né, a seguinte expressão. Então, a gente tem essa expressão aqui, ele quer que a gente racionalize. E assinale a alternativa que indica a expressão. Para realizar isso, a gente tem que multiplicar pelo conjugado do denominador, ou seja, raiz, né, de 5 dividido, tá, por raiz de 7 mais raiz de 3. A gente tem que multiplicar pelo conjugado do denominador. Então, vou botar outra cor aqui. Deixa eu botar um azul. Qual o conjugado do denominador? É a gente trocar o sinal do meio, ou seja, raiz de 7 menos raiz de 3. Aí multiplicamos por raiz de 7 menos raiz de 3. Se a gente colocar um parênteses aqui, esses dois estão se multiplicando também. Então, a parte de baixo a gente já sabe que é o seguinte, ó, a soma pela diferença é o quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado de raiz de 7 é 7 e o quadrado de raiz de 3 é 3. Então, 7 menos 3. E em cima a gente vai fazer raiz de 5 vezes raiz de 7, que dá raiz de 35, menos, ó, raiz de 5 vezes raiz de 3, dá raiz de 3 vezes 5, que dá 15. Portanto, a gente encontra a raiz de 35 menos raiz de 15 sobre, né, 7 menos 3, que dá 4. Então, aqui, ó, a gente encontra a resposta correta, letra E. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Ele diz o seguinte, ó, o máximo divisor comum, né, o MDC dos números 120, 280 e 252 é... Bom, para a gente encontrar o máximo divisor comum, basta a gente ir fatorar isso daí, ó. Por exemplo, a gente tem 120, 280 e 252. Aí, o que a gente faz aqui? A gente vai dividindo esses números pelos comuns. Por exemplo, qual o comum que pode dividir esses todos? O 2, né? Então, 120 por 2 dá 60. 280 por 2 dá 140. E 252 por 2, ó, dá 123, certo? Dá 123, né? É isso? Não, 126. Deixa eu ajeitar aqui. 126. Agora a gente pode novamente dividir por 2, né? Então, 60 por 2 dá 3, dá 30, né? 140 por 3, por 2, né? 140 por 2 dá 70. E 126 por 2 dá exatamente 63. Veja que 63 não pode ser mais dividido por 2, né? Porque isso daqui é um número ímpar. Então, esses dois números aqui são os únicos números que poderiam estar dividindo os 3 ao mesmo tempo. Ou seja, se eu fizer 2 vezes 3 dá 4. Então, 4 é o maior número que pode dividir os 3 ao mesmo tempo. Isso é o nosso máximo divisor comum dos 3. Portanto, nossa solução é letra C, 4. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questão 23, ela diz o seguinte, ó. O projeto de uma casa está elaborado na escala de 101 para 50, né? A escala de 1 para 50, logo, a área real de um quarto retangular em metros quadrados, cuja medida do projeto são 6 centímetros e 10 centímetros é. Então, veja o seguinte, ele quer em metro quadrado, vou até destacar aqui, ó, ele quer em metro quadrado, porém as medidas no projeto estão em centímetro. Então, como é que a gente tem que fazer? Né? Tem que transformar essas medidas em metro, né? Então, deixa eu desenhar aqui o retângulo do quarto, né? Então, deixa eu desenhar aqui o quarto. Aí, aqui a gente tem a medida, ó, 6 por 10, né? Só que isso daqui está em centímetro e isso daqui está em centímetro
no desenho, né? Só que no real, a gente tem que multiplicar cada parcela dessa, ó, 6 vezes 50, né? E depois 10 vezes 50, porque está na escala de 1 para 50, ou seja, uma medida no real corresponde ou a medida no desenho corresponde a 50 na realidade. Então, basta a gente multiplicar, né, esse medido no desenho por 50. Então, a gente faz 6 vezes 50, que dá 300 centímetros, igual a 10 vezes 500, que dá 500, né, centímetros. Só que ele lembra que ele quer a resposta em metro quadrado, né? Então, se ele quer aqui em metro quadrado, então a gente tem que transformar essas medidas em metro quadrado. Sabemos que 1 metro corresponde a 100 centímetros, então basta a gente dividir cada medida dessa, né, por 100. Se a gente for dividir por 100, a gente vai eliminar, ó, esses dois zeros. Então, 300 centímetros equivale a 3, né, metros. E 500 centímetros equivale a 5 metros. Agora sim, a gente tem um retângulo, né, no real, que ele vai medir 3 metros por 5 metros. Então, a área que ele quer, ó, né, a área é exatamente 3 vezes 5. Portanto, nossa área é exatamente, né, 15 metros quadrados. Ou seja, se a gente for para as respostas, a gente encontra, né, letra A. Vamos para a próxima questão. Questão 24, vamos lá. Questão 24 diz o seguinte: se um aluguel de um apartamento passou de 1.200 para 1.620, logo o aumento percentual foi. O aumento percentual. Bom, para a gente saber o aumento percentual, né? O aumento percentual, basta a gente fazer a diferença do que aumentou, né? 1.620 menos 1.200 e dividir, né, pelo valor original, que é 1.200. Então, o que a gente vai encontrar, né? E se a gente fizer essa diferença, ó, 0 menos 0, a gente encontra 0. Aí 2 menos 0 dá 2. Aí 6 menos 2, 6 menos 2 dá 4. E o menos 1 que dá 0. Então, dividido por 3, a gente vai simplificar 42 por 6 e 120 por 2. 42 por 6 dá 7. E 120 por 6 dá o quê? Dá 20, né? Se a gente fizer 6 vezes 20, então dá 20. Então, isso aqui dá 20. Agora sim, a gente multiplica o de baixo por 5, o de cima por 5. Então, 7 vezes 5, que dá 35. E 20 por 5, que dá, né, exatamente, ó, dá exatamente 100. Então, a gente sabe o seguinte, ó, que um número por 100 é o número em porcentagem, ou seja, 35%, certo? Ou seja, se a gente for para as alternativas, a gente encontra a correta letra B, certo? Vamos lá para a última questão, tá? Vamos lá. Está dizendo o seguinte, ó, um capital de 90 mil é aplicado a juros simples, a taxa de 1,5% ao mês durante 2 anos. Ao final de 2 anos, o montante aplicado será. Então, sabemos que o montante, tá, ele nada mais é que o capital mais os juros. Se ele está a juros simples, né, então sabemos que os juros simples, ele nada mais é do que o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, nossos juros é o capital, que é 90 mil, vezes a taxa, que é 1,5. Temos que colocar em nominal, lembra, né? Então, 1,5 sobre 100, vezes o tempo. Qual é o tempo? É 2 anos. Sempre que a taxa está em mês, né? Então, temos que transformar esse anos em mês, que dá 24. Então, eliminamos esses dois zeros aqui com esses dois zeros daqui. Aí a gente pode também eliminar isso daqui, ó. Eliminar essa vírgula daqui, ó, com mais um zero, tá? Eliminando esses dois zeros com esses dois, mais essa vírgula daqui com esse daqui. Aí vai os juros, nada mais vai ser do que 90 vezes 15 vezes 24.
Então, o montante é o capital, que é 90 mil, mais a multiplicação de 90 vezes 15 vezes 25. Bom, para fazer isso daqui, né, a gente tem que fazer essas continhas. Quando a gente fizer essas continhas, a gente vai encontrar a letra D, tá? Vamos encontrar exatamente, ó, 122.400, né, mil reais, certo? Ó, a gente já poderia descartar de fato a letra A, poderíamos descartar a letra B, né, porque elas são menor que até o próprio capital, né? Sabemos que o capital é o montante mais os juros, né? Então aqui a gente encontra de fato a letra D, uma solução. Lembrando que tem que resolver isso aqui, ó, tem que fazer essa multiplicação e depois somar com isso aqui, certo? Essa multiplicação aqui vai estar em torno de 30 mil e alguma coisa, ok? Então, o vídeo de hoje era esse. Se você gostou, deixa aquele like, certo? Se inscreva no canal também, caso não seja inscrito. Então, o vídeo de hoje era esse. Forte abraço e veja aí no próximo vídeo.